Dando continuidade ao nosso curso de História de Mato Grosso, desta feita iremos analisar o cenário econômico e produtivo em Mato Grosso no período compreendido entre 1870 e 1930. Veremos então os principais destaques da economia mato-grossense no referido período citado. Primeiramente, vamos abordar o processo de reabertura da navegação através do Rio Paraguai, que promoveu importantes transformações para a economia de Mato Grosso, uma vez que possibilitou a integração da economia mato-grossense com o capitalismo internacional. Nós temos um processo de inserção da economia da província de Mato Grosso com o capitalismo internacional, na medida em que Mato Grosso exportava produtos derivados da pecuária e também do extrativismo vegetal, e ao mesmo tempo importava produtos industrializados provenientes da Europa. A reabertura da navegação pela Bacia Platina representou uma importante oportunidade para Mato Grosso superar a crise econômica. Ao longo do século XIX, Mato Grosso passou por uma crise econômica, por um processo de isolamento. E após a Guerra do Paraguai, com a reabertura da navegação pela Bacia Platina, surge uma oportunidade de ouro para a superação dessa crise econômica, mediante a integração da economia mato-grossense com o capitalismo internacional. Temos, então, fatores favoráveis ao desenvolvimento da província de Mato Grosso. Dentre eles estão a liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, o processo de crescimento populacional, até mesmo por conta da entrada de alguns paraguaios em território mato-grossense. O Paraguai sai arrasado, sai economicamente destruído da Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1865 e 1870. Ao final deste conflito, alguns paraguaios entram em território mato-grossense em busca de melhores oportunidades de vida. Além disso, nós temos as potencialidades econômicas da então província de Mato Grosso, através do extrativismo vegetal e através da exploração de suas abundantes terras férteis. São oportunidades de ouro que Mato Grosso tem para superar o atraso econômico. Com isso, nós temos a atração de capital estrangeiro para a província de Mato Grosso. São investimentos externos que são feitos na província mato-grossense. O contexto histórico em que se dão essas importantes transformações é a transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. Ou seja, senhores, as últimas décadas do século XIX, quando nós temos uma crise do escravismo no Brasil e a gradativa substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre de imigrantes europeus. Temos, portanto, a crise do escravismo e a importação de mão de obra estrangeira, mão de obra europeia, na região sudeste do Brasil, nas áreas de cultivo de café. Então, esse é o contexto histórico. Temos, então, aqui a transição do trabalho escravo no Brasil para o trabalho livre assalariado, com a importação de mão de obra na região sudeste, nos cafezais do Vale do Paraíba e, posteriormente, do Oeste Paulista. Nesse contexto, nós temos uma redefinição da economia mato-grossense. A economia mato-grossense, nesse período, compreendido entre o final da Guerra do Paraguai e o advento da Era Vargas, teremos, então, o surgimento em Mato Grosso das casas comerciais envolvidas nas atividades de importação e exportação de mercadorias, a atuação também das usinas de açúcar, a extração da poaia, da erva mate, do látex,
os derivados da pecuária e também teremos o extrativismo mineral, com o ciclo do diamante, o segundo ciclo de extração diamantífera em terras mato-grossenses. A economia mato-grossense, a partir do processo de reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, passa por um processo de redefinição. Nós temos então aí o extrativismo vegetal, com a poaia, erva mate, o látex. Nós temos o surgimento das usinas de cana-de-açúcar, temos as casas comerciais e temos também a pecuária, que vai ganhar um surto de crescimento nesse contexto histórico, e também o extrativismo mineral com os diamantes. Pois bem, senhores, falaremos primeiramente sobre as casas comerciais, que eram revendedoras de variados produtos importados e também exportavam matérias-primas ou produtos em seu estado bruto. Essas casas comerciais instalaram-se em 3 importantes cidades mato-grossenses. São elas Corumbá, Cáceres e Cuiabá, 3 cidades portuárias. Corumbá e Cáceres, às margens do rio Paraguai, e Cuiabá, às margens do rio de mesmo nome. Essas casas comerciais também funcionavam como postos ou agências bancárias e funcionavam também como casas de câmbio, trocavam diferentes moedas. As casas comerciais utilizavam-se da navegação fluvial para exportar e importar produtos. Essas casas comerciais, muitas vezes, elas arrendavam grandes extensões de terras dedicadas ao extrativismo vegetal, a poaia e a extração do látex, bem como a criação de gado bovino. Vejamos aqui um exemplo de uma importante casa comercial. Esse aqui é um cartaz publicitário da Casa Vasques Filhos e Companhia, uma casa comercial de Corumbá. Vejamos aqui o que diz esse informe publicitário. Importação, em geral com especialidade farinha de trigo. Exportação de todos os gêneros do estado. Olá, meus amigos. E aí, galera? Tá gostando da aula do professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, faça o nosso super curso da PGE 2016 para os cargos de técnico e para o cargo de administrador. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício. Nós, aqui do Lá Concurso, preparamos para vocês um super curso, um curso super competitivo. Se você cumprir as nossas metas de estudos, você vai gabaritar na prova. Detalhe, olha só, o custo de técnico custa apenas 10 de 25 e o de administrador 10 de R$30, o melhor custo-benefício. Pode se matricular que você não vai se arrepender. E aí, galera, esse aqui é o material dessa videoaula aí que você acabou de assistir, essa pequena aula aí demonstrativa. Nós temos muito mais aulas aí do curso, então vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em documentos e faça o download da aula, ok? Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau!